Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Vamos sentar? Meus caros irmãos e irmãs, o transcorrer da vida do homem, ele se torna sempre uma opção diante dos caminhos que o homem pode percorrer, ou das estradas que lhe são propostos no transcorrer de toda a sua vida. A cada um de nós vamos procurando os caminhos que nos trazem os prazeres que nós buscamos para cada um de nós. E o que nós queremos e o que nós vamos salientando no transcorrer da nossa vida vai se delineando por esses caminhos que nós vamos escolhendo. E muitas vezes esses caminhos nos trazem, no transcorrer da nossa vida, arrependimentos e dores, né? Shakespeare dizia: minha consciência tem milhares de vozes, e cada uma dessas vozes milhares de história. E de cada história eu sou sempre o vilão condenado. Porque muitas vezes das histórias que nós vivemos, nós passamos a ser o nosso próprio vilão da nossa vida. Porque somos nós quem temos a possibilidade de escolhermos os nossos caminhos, quando nós dilaceramos o nosso ser, quando nós aniquilamos a nós mesmos, quando nós caímos nos nossos erros, nós passamos a ser os nossos próprios vilões no transcorrer da nossa vida. Mesmo Shakespeare dizia: todos os caminhos estão errados quando você não sabe aonde você quer chegar. E muitas vezes o próprio sentido de que nós queremos para nós, ou a definição do que se torna importante para cada um de nós, nos levam aos erros dessas escolhas do caminho da vida. Quem vive num labirinto tem fonte de caminhos, porque não tem um caminho a escolher, vai sempre se deparando com os erros da sua vida. Esses caminhos que nos são propostos no transcorrer da nossa vida são caminhos que podem nos dar prazeres momentâneos, são caminhos que podem nos proporcionar realizações momentâneas. Mas será que a nossa vida vale vivenciá-la de coisas momentâneas que a vida pode nos oferecer? Será que para nós aquilo que é volúvel no transcorrer da nossa vida vai nos interessando muito mais do que aquilo que pode se edificar? Porque muitas vezes a nossa própria dificuldade, deficiência de conhecermos a nós mesmos, nos levam às práticas dos nossos erros na nossa vida. Tales de Mileto dizia: o que é mais difícil nesse mundo é o homem conhecer a si mesmo. Mas o conhecer a nós mesmos nos leva muitas vezes à percepção de uma certa ignorância daquilo que é importante, daquilo que é eficaz, edificante no transcorrer dessa nossa passagem temporária por aquilo que nós chamamos de terra. Porque a ignorância nos leva à ignorância daquilo que nós não conhecemos. A ignorância muitas vezes daquilo que nós julgamos sem conhecer. A ignorância muitas vezes de viver na própria superficialidade da vida e não queremos adentrar a profundidade do que vai sendo oferecido, porque nós queremos viver somente o que é temporário. Nós queremos viver apenas aquilo que se torna muitas vezes obsoleto no transcorrer dessa nossa caminhada. A mais perigosa de todas as ignorâncias é não conhecê-la, porque todas as ignorâncias humanas são inumeráveis como as estrelas do céu, e a pior de todas, a mais fatal de todas elas, é aquela que nos leva ao desastre interior, a ignorância da ignorância. E muitas vezes ignorar o que é importante a cada um de nós, ignorar o que edifica, é camuflado por aquilo que nós vamos vivendo temporariamente no transcorrer dessa nossa história.
Um chamado que exige, que brota da profundidade do ser do homem, é um único chamado. É o chamado que Deus faz a cada um de nós. Todos os outros chamados são chamados exteriores, chamados do mundo, que nos arrastam ao abismo do nosso próprio ser. O chamado que Deus faz a cada um de nós é um chamado que nos leva a edificar, mas é um chamado que tem o seu custo. E o seu custo sobre o olhar humano é o custo de abandonar. E muitas vezes nós não estamos proposto a nos abandonar, a abdicar daquilo que a vida vai nos oferecendo. O chamado de Deus a Abraão, há 3.800 anos atrás, foi um chamado de um desconhecido àquele que era conhecido. Abraão não conhecia Deus, Deus conhecia Abraão. E Deus sabia da capacidade de Abraão e do sentido que Abraão podia dar no transcorrer da sua vida. Deus chama Abraão, mas tem um custo chamado de Abraão. Deixa tudo, a tua terra, a tua família, a tua casa, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixe o desconhecido para ouvir o desconhecido, para vivenciar na sua vida aquilo que Deus propõe no transcorrer da sua caminhada. Eu sou Deus. Mas um Deus desconhecido, Abraão poderia perguntar, mas quem és tu? Como me provas que eu vou ganhar algo? Abraão não procurava ganhar algo que era terreno, mas Abraão deixou tudo para ganhar algo que era espiritual, para adentrar-se dentro desse mistério de Deus e vivenciar o mistério de Deus. E como nos diz São Paulo na carta aos Romanos de hoje, Abraão firmou-se na fé e na esperança. A esperança diante daquilo que Deus lhe prometeu, uma descendência numerosa, incontável. Uma descendência daqueles que seguiriam Abraão, porque Abraão foi o primeiro a dizer o seu sim a esse chamado de Deus. Abraão deixa tudo, despoja-se de tudo, para viver o desconhecido. Para viver aquilo que na esperança pudesse ser a transformação de Abraão, a transformação da vida dele. Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa com Abraão. E Abraão, através da sua fé, edificou-se e não hesitou em oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, porque Abraão amava em primeiro lugar a Deus. Abraão sofreu por ter que sacrificar o seu filho Isaque, mas em primeiro lugar aquilo que Deus lhe dizia. Que Abraão confiava plenamente em Deus, depositava toda a sua fé, a sua esperança em Deus. Depois de 600 anos, Deus faz um novo chamado a um homem chamado Moisés. A Moisés queria, a partir de agora, dirigir e dar caminhada a esse povo de Israel, não mais como a antiga caminhada, mas uma nova caminhada que se edificava. Moisés não tinha um conhecimento pleno de que ele poderia viver dentro desse chamado de Deus. Apenas pela curiosidade, ele foi verificar uma sarça que ardia. E dali uma voz lhe disse que despojasse de si, desamarrou as suas sandálias para seguir Deus. Porque seguir Deus exige que nós desamarremos as nossas sandálias, exige que nós nos despojemos de nós mesmos, da nossa ideologia, da construção do nosso pensamento humano, para que nós possamos dizer o nosso sim a Deus. Moisés não sabia o que lhe esperava. Moisés atravessou as estradas que Deus colocou no seu caminho, enfrentou todas as dificuldades, as transgressões de um povo que reclamava contra Deus. Abraão não teve o seu prêmio de entrar na terra prometida. Apenas Moisés não teve o seu prêmio de entrar na terra prometida. Apenas viu a terra que o Senhor lhe prometeu. Apenas viu o cumprimento de Deus que daria àquele povo que caminhou junto com Moisés. Mas Moisés se colocou sempre fiel a Deus. O temor e o amor de Moisés a Deus o fez fazer essa experiência profunda dele no transcorrer da sua vida, sem hesitar. Hoje o Evangelho nos fala sobre a experiência de Mateus, num chamado de Mateus. Se Oséia nos diz na primeira leitura de hoje, para conhecer o Senhor, nós temos que saber segui-lo. Não se conhece Deus sem uma experiência de Deus. Não se conhece Deus sem viver e conviver com Deus no transcorrer da nossa vida. Porque esse amor de Deus que recai sobre o homem é como o orvalho da manhã. As suas palavras é aquela que nos faz arrastar-nos atrás de Deus. O amor de Deus é esse amor da simplicidade,
não o amor do sacrifício, porque Deus mostra na história da salvação que o amor é um amor de misericórdia. E o chamado de Mateus é o chamado de Deus de misericórdia a um homem que era excluído da sociedade, um homem que era odiado pelos judeus. Ele era um cobrador de impostos, ele era um homem totalmente apartado da sociedade judaica. Era um homem que criou através de si, no exterior do seu ser, toda uma casca diante daquilo que ele recebia, enquanto a maldade humana, enquanto o julgamento humano. Mateus precisou se envolver-se inteiramente dentro da sua própria resistência para suportar aquilo que os homens jogavam sobre ele, o julgamento dos homens sobre ele. Esse é um homem pecador, não é digno de seguir como um fariseu a Deus. Deus chama justamente esse homem, porque Deus sabe que dentro da casca do homem existe um coração capaz de amar, existe uma casca que pode ser quebrada e transformada dentro de um conceito daquele que opta por seguir a Deus, opta por fazer a experiência de Deus, seguir o caminho da sua vida com Ele, é aquele que pode inteiramente transformar-se. O sim de Mateus, a um primeiro momento, pode ter sido um sim de indagações, deixar tudo para seguir a Jesus Cristo. Mas Mateus deixa a passividade da sua vida, levanta-se e segue Jesus Cristo. Oferece a Cristo um jantar onde ali estavam outros cobradores de impostos, outros pecadores que ouviram Jesus Cristo, porque eram doentes, necessitavam de um médico. Os fariseus se colocavam ali à distância apenas ao julgamento, não fizeram o propósito de ouvir, de seguir, de estar com. Porque seguir Jesus Cristo exige de cada um de nós que nessa experiência dele, no transcorrer dos caminhos da nossa vida, nós aprendemos a ser misericordiosos. E muitas vezes nós não queremos ser misericordiosos. Muitas vezes nós queremos ser aqueles que julgam e aqueles que condenam. Nós não queremos olhar com o olhar que Deus nos propõe, com o olhar de Deus, que é o olhar da misericórdia. Porque quantas vezes deixamos de perdoar os nossos irmãos, quantas vezes trazemos a mágoa e o rancor deles no nosso coração. Deus nos mostra que o vivenciá-lo não é de sacrifício, mas é de misericórdia, é de perdão com relação ao outro. A experiência da profundidade de Deus nos mostra que viver com o outro é ser delicado com o outro, não julgar o outro, não ser rude com o outro, mas na leveza do ser, seguir Deus, na humildade, abandonar-se para seguir Deus. A experiência em Jesus Cristo nos mostra que ela é fraterna, é dividir com o outro aquilo que eu tenho na minha mesa, é não ser egoísta. E muitas vezes nós queremos ser egoístas, muitas vezes nós queremos somente para nós, muitas vezes nós buscamos o poder, nós buscamos somente o nosso bem, sem olhar o outro. A experiência de Jesus Cristo, ela exige que nós saibamos abandonar o que é mundano para vivermos as coisas que é de Deus. Será que somos dispostos mesmo a abandonarmos o que são os prazeres da terra para viver algo que para nós se torna apenas uma promessa? Mas Abraão não deixou tudo por uma promessa? Moisés não deixou tudo por uma promessa? Mateus hoje não deixa tudo por uma promessa? Porque a experiência do amor é experiência profunda, não é experiência superficial, não é experiência apenas para ser visto, mas é uma experiência radical de doação, de vida, de contemplação, mas uma experiência de obras em Deus. Se nós olharmos a história de tantos santos e santas que deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo, nenhuma delas nós vemos uma frase de arrependimento, mas todas elas frases de amor que se derrama, de amor que se vive, de amor que se compraz, no acolhimento àquele que é excluído da sociedade, no acolhimento daquele que muitas vezes é maltratado pelos outros, porque a experiência de Deus é isso. A experiência de Deus é uma experiência desse amor que cai e recai sobre nós como orvalho. Não é a experiência da prepotência humana, da arrogância humana, muitas vezes nos dirigimos aos outros, mas a experiência da simplicidade, do saber ouvir, do aprender com o outro, de ser com o outro, de caminhar com o outro. É um chamado que Deus faz a cada um de nós de vivermos essa experiência de amor,
Como vou tratar Efraim? Como vou tratar Judá? Porque o vosso amor é como uma nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Esse amor da bondade de Deus só pode fazer a experiência dele aqueles que estão dispostos a uma radicalidade total no transcorrer da sua vida, de abraçar na plenitude o que Deus pede a cada um de nós, desamarrar as sandálias da nossa prepotência, da nossa arrogância, desamarrar o nosso materialismo do nosso coração, desapegarmos-nos da nossa radicalidade de vida para vivermos a simplicidade do ser. Como dizia Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem ela o mar seria menor. E muitas vezes não estamos dispostos a colaborar com a gotinha da nossa vida com o oceano do amor de Deus, né? A sermos presença desse amor de Deus no transcorrer da nossa vida. Jesus é a salvação dos homens, né? Mas muitas vezes nós procuramos a radicalidade da vida, nós não queremos viver o amor, porque não conhecemos ainda o que é o amor. Todos aqueles que deram-se a conhecer o que é o amor, são aqueles que não olharam para trás, puseram a mão no arado e foram com Cristo adiante no transcorrer da vida. Isso é viver o amor, é entregar-se o amor, a ser presença desse amor de Deus no transcorrer da vida. Será que o nosso sim a Deus é um sim verdadeiro? Será que o nosso sim a Deus, esse sim de sair da passividade da nossa vida, desamarrar as sandálias dos nossos pés, deixar a nossa terra, deixar tudo que construímos para seguir no amor, para ser com o outro, caminhar com o outro pelas estradas da vida? Até quando viveremos no labirinto do nosso ser à procura de um caminho? O caminho de Deus pode ser desconhecido, mas tomai de mim, porque é leve e suave o meu jugo. Aqueles que tomam em Deus a cruz que Deus propõe a cada um de nós, é aqueles que fazem experiência de como é bom estar contigo. Armamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, e podemos dizer a Deus: fica conosco, Senhor, porque é convosco que nós queremos caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a nossa profissão de fé